mas as despedidas fazem parte da nossa história e outros momentos difíceis também. Crises administrativas acabaram sendo dias negros no nosso estado. Muitos momentos de conflitos que geraram uma insegurança e insatisfação geral na população em Teresina e em todo o Piauí. O Elivaldo acompanhou muitos desses momentos aí de crises administrativas. Você se recorda de algum marcante assim, Elivaldo? Olha, Tiago, o marcante foi o fechamento do Banco do Estado do Piauí. Isso aconteceu no início da década de 1990 e foi o ápice de uma situação de crise insustentável nas finanças do Estado, de desarranjo total e absoluto. E foi um momento assim muito marcante, que só depois teve uma situação parcialmente resolvida. Então a gente vai relembrar agora, pelos registros da TV Cidade Verde, como foi esse momento histórico de fechamento do Banco do Estado do Piauí, do BEP. Após o primeiro ano de governo do segundo mandato de Alberto Silva, o Piauí enfrentava uma grave crise administrativa. Com salários atrasados em até 4 meses, várias categorias entraram em greve. Servidores da educação e da saúde suspenderam as atividades. Os estudantes da rede pública perderam o ano letivo. Em 1990, o Banco do Estado do Piauí foi fechado pelo Banco Central devido ao mau gerenciamento. Um aviso na porta das agências anunciavam a liquidação do Banco do Estado do Piauí pelo Banco Central. O BEP deve 2,5 bilhões de cruzeiros ao Banco Central e não pode pagar porque o governo do estado deve 4 bilhões ao BEP e não tem como pagar. O senhor é cliente aqui do banco? Sim, senhor. O senhor tinha quanto aí no banco? Devia ter uns 300 mil, né? Naturalmente vai devolver esse dinheiro. Pode não ser rapidamente, mas eu acho que ele vai devolver, que ele não pode confiscar o dinheiro do cliente, né? A liquidação do Banco do Estado do Piauí pelo Banco Central deixa sem emprego 1.400 pessoas. Boa parte delas foi hoje para a frente da agência central. A rua 13 de Maio foi interditada. À medida que o tempo passava e não vinham informações, aumentava a revolta e o desespero dos funcionários. Todo o dinheiro do governo que estava nas dependências do BEP foi transportado pelos servidores em caixas de papelão. Joelson, dessa época eu lembro um pouco do sindicalista Wellington Dias, que trabalhava na Caixa Econômica Federal e nessa época começou a ter projeção, na época do fechamento do BEP. Não dava para imaginar o Piauí sem o seu Banco do Estado funcionando. E aí gerou toda essa preocupação, essa tensão. Um outro momento também que marcou a política local foi a saída de Mão Santa do governo antes de terminar o mandato, a cassação em 2001. Isso gerou uma grande movimentação na política local, inclusive fortalecendo a oposição e também mudando o rumo da história naquele momento, Elivaldo. Exatamente. Em novembro de 2001, uma sessão à noite, terminou à noite no Tribunal Superior Eleitoral e o resultado surpreendeu a todos. O governador do Piauí estava cassado. O governador e o vice, à época, Osmar Júnior. Cassados e, com isso, assumiria o poder, como assumiu de fato, o segundo colocado na eleição de 98, Hugo Napoleão, que tinha como vice Felipe Mendes. Vamos relembrar. Foi a primeira vez no Brasil que um governador teve o mandato cassado por decisão judicial. O caso ganhou ampla repercussão em todo o país. Mão Santa havia sido reeleito governador em 1998, mas enfrentou um processo na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico durante a campanha. Após o julgamento, a decisão unânime, o Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de Mão Santa em 6 de novembro de 2001. A cassação desestabilizou o governo e gerou na população uma incerteza quanto ao futuro, diante da falta de segurança jurídica de quem iria governar o Estado. Dentro do palácio, as funcionárias trabalhavam normalmente. Em todas as dependências, assessores, amigos e correligionários num clima de vigília. As crianças aproveitaram para brincar e populares sentiram o gostinho de sentar na cadeira do chefe do executivo, mesmo que por alguns minutos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Kleber Eulálio, assumiu por 10 dias, até que o segundo colocado, Hugo Napoleão, foi empossado em 17 de novembro daquele ano.
o mais conturbado politicamente da nossa história. 11 meses depois, Hugo concorreu à reeleição e perdeu para o então deputado federal Wellington Dias. Essas cenas do Monsanto tomando Karnak junto com o povo invadindo Karnak, o que você viu lá, né, ali fazendo essa reportagem? Era uma situação bem diferente, viu, Nádia, de tudo que a gente era habituado a ver dentro da formalidade do Palácio de Karnak e ver crianças brincando lá nas dependências e os populares brincando na mesa do chefe maior do Estado, do governador. Foi uma experiência diferente, viu? A gente viu aí a crise do Banco do Estado, mas outras crises importantes marcaram a política ao longo desses anos, Thiago. É verdade, crises administrativas nós não mostramos todas, destacamos apenas algumas em nível estadual. Mas isso não quer dizer que no nível municipal também não aconteceram. Houve crise aqui no município de Teresina, a gente vai mostrar algumas para vocês, e uma das mais marcantes estiveram relacionadas ao transporte público. No início dos anos 90, um atraso na emissão das carteiras estudantis provocou protestos na Universidade Federal e no centro de Teresina. Ônibus foram depredados. Manifestantes ocuparam a prefeitura e pelo menos 3 foram presos. O DOPS prendeu 3 estudantes, inclusive o presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, Messias Júnior. A manifestação continuou ainda por mais 1 hora. Em agosto de 2011, a tarifa de ônibus subiu de R$ 1,90 para R$ 2,10. Após 5 dias de manifestações e ônibus incendiados, o reajuste foi suspenso. Em janeiro de 2012, passou a vigorar o novo valor da tarifa e os protestos recomeçaram. Houve confronto com a polícia, 12 manifestantes foram presos. Em julho de 2013, estudantes protestavam exigindo a redução do valor da passagem de ônibus. As manifestações interditavam as principais avenidas de Teresina. Os protestos se estenderam por vários dias e geraram conflitos com motoristas e com a polícia. E os manifestantes bloquearam a ponte com um pedaço de tronco que encontraram na frente do Hospital Getúlio Vargas. E logo aqui atrás a gente observa a confusão no trânsito que foi provocada por causa desse bloqueio. Em uma das manifestações, o estudante Paulo Patrick foi atropelado por um táxi. Ele havia falado à equipe da TV Cidade Verde minutos antes. O estudante de 14 anos morreu 11 dias depois. Dias difíceis, tristes de lembrar, como por exemplo esse da morte do Patrick.